É uma alegria esse novo encontro aqui do nosso Poesia, Leituras e Conversas. Faz parte da programação virtual da Biblioteca Mário de Andrade, para conversar com poetas, leitores de poesia sobre livros, né? A nossa provocação básica é chamar pessoas que a gente sabe que são apaixonadas por livros de poesia para tentar escolher, que eu sei que é muito difícil escolher um livro que eles gostem muito e que se imaginar numa biblioteca indicando esse livro para alguém, falando por que outras pessoas deveriam dar atenção para esse livro, lê-lo e também, se possível, se apaixonar por ele. Então, nós temos simulado essa biblioteca nos nossos caminhos virtuais aqui durante a quarentena, e com vantagens, né? Eu tenho tentado pensar o lado positivo disso, e um deles é a gente poder, como hoje, reunir gente de vários cantos aí do país, né? Que a Eliane Max, que está de Porto Alegre, a Tatiana Pequeno, no Rio de Janeiro, o Sérgio Fantini, de Belo Horizonte, né? Então, se tem algo de positivo desse momento, pode ser esses encontros aqui, que de outro modo seria tão difícil da gente se estar na mesma biblioteca. Então, agradeço bastante que vocês tenham aceito o convite para a conversa e vamos seguir falando de poesia. Antes de apresentá-los e da gente começar a falar mais do livro, eu queria que cada um de vocês lesse um poema, né, do livro que escolheram. A Tatiana começa. Boa noite, pessoal. É uma alegria poder estar participando desse projeto, junto da Biblioteca Mário de Andrade, junto do Tarso e da Eliane, do Sérgio. Escolhi o Poesia Reunida, da Eurídice Fontela, e eu queria começar lendo um soneto. Eu já vou falar depois, um pouquinho mais para frente, a respeito dessa forma, né? Se a gente tiver oportunidade também para discutir ou para problematizar uma questão ou outra em relação a esse tópico específico. E eu queria começar lendo esse soneto que diz assim: alta agonia é ser, difícil prova, entre metamorfoses superar-se, e essência viva em pureza suprema, despir os sortilégios, brumas, mitos. Alta agonia é esta raiz, pureza, de contingência extrema a abeberar-se nos mares do ser pleno e, arrebatada, fazer-se única em seu lúcido fruto. Alta agonia é ser, essencial tarefa humana e sobre-humana, graça de renascermos em solidão vera. E em solidão, dor suportada e glória, em nossa contingência, suportarmos o peso essencial do amor profundo. Eurídice Fontela. Muito bom. Sérgio, quer ler? Prazer ver aqui, estar junto da Tatiana e da Eliane, cujos poemas eu andei lendo pela internet, não conhecia nenhuma das duas. Vamos lá bater um papo. Eu trouxe também uma mulher para apresentar. Vou ler o poema primeiro. Por mares nunca dantes navegados. Decididamente, escola não era o lugar de Camões. Que me perdoem os mestres com suas erudições, mas epopeia era sair cedo da cama só para encontrar Vasco da Gama. Cheia de sono, nem o lia. Mal abria os Lusíadas, ao abandono de devagar eu me entregava. E como viajava! Coimbra, Celuta, Goa, Índia, Moçambique, Lisboa. Esta, sim, era a vida que eu sonhava. E que vidinha boa! Não a de estudos sisudos, miúdos. A certa altura, logo depois da formatura, quando cessou tudo que a musa antiga cantou, que outro valor mais alto se alevantou, de Camões me perdi. E só há pouco tempo entendi
quanta aprendizagem havia nas vadiagens vadias que eu, turista, empreendia. Então, no movimento saudosista, bem português, agora cheia de lucidez e nostalgia, suspiro ao ver que de mim se distancia por toda parte, sem engenho, a arte. E a conclusão final que tiro, pá, é que mesmo sem eu ler poesia, para o seu reino cheio de magia, Camões Fidalgo me levava lá. É isso. Valeu. A gente fala depois. Valeu. Eliane? É uma alegria participar desse bate-papo contigo, Tarso, com a Tatiana, com o Sérgio. Muito obrigada pelo convite e obrigada à biblioteca. Eu vou ler a primeira parte do primeiro movimento de Diário de um Retorno ao País Natal, do poeta martinicano Aimé Césaire, tradução de Lilian Pesce de Almeida. Primeira tradução completa do poema para o português do Brasil. No fim da madrugada. Fora, dizia-lhe eu, seu tira, seu canalha, fora. Detesto os lacaios da ordem e os besouros da esperança. Fora, amuleto ruim, percevejo de frade. Depois, eu me voltava para os paraísos perdidos para ele e todos os seus. Mais calmo que a face de uma mulher que mente. E aí, embalado pelos eflúvios de um sonhar nunca laço, eu nutria o vento, soltava os monstros e ouvia subir para além do desastre um rio de rolinhas e de trevos da savana que carrego sempre nas minhas profundezas a uma altura inversa à do 20º andar dos edifícios mais insolentes e, por precaução, contra a força putrefadora dos ambientes crepusculares, varrida noite e dia por um maldito sol venéreo. Muito bom, muito obrigado. Então vamos lá, vamos começar a conversa. A ideia é que a gente vá entrando um pouco mais nos livros em que esses poemas estão e tirar daí a experiência desses leitores e também escritores, né? Poetas eles mesmos, e de tentar dialogar por dentro da poética desses autores que vocês escolheram e da de vocês também. A Eliane Marx nasceu em Santana do Livramento, em 70, e é autora de 2 livros de poesia, né? Até agora, Relicário, de 2010, e Se Alguém a Pano, de 2000, Alguém o Pano, de 2015, né? Ela é curadora da Escola de Poesia. Aliás, depois eu queria, se sobrar um tempinho, para você falar um pouco desse projeto também, que eu acho que isso tem tudo a ver com leitura e escrita de poesia, e com um outro projeto novo que você está fazendo, que chama... Depois você fala o nome, pode falar, pode ficar tranquilo. Me sumiu agora. E tem um livro novo a caminho, né? O Poço das Marianas. Isso. O Sérgio Fantini nasceu em Belo Horizonte, em 1961, e estreou em 79 com No Lar dos Inseguros, né? O Sérgio lançou vários pequenos livros de poesia em autoedição e paralelamente, foi também publicando livros de ficção, livros para o público infantil e juvenil também, né, Sérgio? Que depois teve 2 antologias, a Coleta Seletiva, de 2002, que ele lança, e ele lançou no ano passado, completando 40 anos do primeiro livro dele, esse livro chamado 40. Muito bacana, um livro que ele revê esse percurso todo, né, como poeta, e celebra aí a forma como essa geração atravessou de uma ditadura a outros tempos sombrios, né, escrevendo poesia. A Tatiana Pequeno é do Rio de Janeiro, de 1979, é professora da Universidade Federal Fluminense e autora de 3 livros de poesia, né? Réplica das Urtigas, de 2009, Aceno, de 2014, e Onde Estão as Bombas, de 2019, que é seu livro mais recente, né?
Então, agora, devidamente apresentados e já com esses poemas nas nossas cabeças, eu queria que vocês começassem a apresentar o livro que escolheram, né? Vamos seguir a mesma ordem, pode ser? Tatiana, começa. Tatiana, começa? Vamos Sim, lá. Posso começar. Bem, é curioso, né? Assim, eu gosto muito dessa imagem, não só da biblioteca, mas da ideia da indicação do livro. Eu acho que ela abre um caminho, abre uma espécie de clareira também, num determinado espaço, que é esse espaço cada vez mais árido de tudo que está acontecendo e de tudo que a gente tem vivenciado. Mas, ao mesmo tempo, quando você lançou a proposta, Tarso, eu fiquei pensando, assim, de alguma forma, se o que eu traria seria alguma coisa para atravessar isso que a gente está vivendo, se eu ia querer discutir de alguma maneira, né, todo esse enfrentamento que a poesia, muito da poesia contemporânea mais vigente, né, mais atual mesmo, tem problematizado, tem trazido à tona. E aí eu achei mais interessante voltar um pouco no tempo, voltar um pouco atrás, dar um passo para trás, para poder olhar para uma coisa que, assim, pelo menos para mim, do ponto de vista pessoal, me foi muito salutar e me foi muito como um empreendimento de saúde mesmo, como diz o Deleuze lá no Crítica Clínica, né? E aí eu me voltei um pouco para o ano de 2006, 2007, em que eu estava num processo de tentar descobrir sobre o que eu queria fazer no meu doutorado em letras, né, especificamente na área de literatura. E na época eu estava muito interessada em estudar Maria Gabriela Leão-Sol, mas estava muito insegura ao mesmo tempo. E me ocorreu durante um tempo trabalhar com a poesia da Eurídice Fontella em comparação com a poesia da Fiamma Ace Paz Brandão. E eu estou trazendo um pouco essas memórias, talvez para poder, de repente, tecer, né, um fio, que é o fio não só dessa dimensão memorialística, mas o fio daquilo que me leva à teia da Eurídice, né? Eu descubro a Eurídice em 2006, num congresso em São Paulo. Eu encontro o Teia num sebo por R$5. Eu nunca tinha ouvido falar sobre a Eurídice até então. E encontro o Teia. E aí descubro um pouco tempo depois, a princípio tem um certo distanciamento com o livro. O livro não me arrebata de primeira leva, mas eu fico interessada, curiosa, digamos assim. E pouco tempo depois surge essa edição, que é a edição da Poesia Reunida, da Eurídice. Essa edição é publicada pela Cosac Naif, pelas 7 Letras. É uma edição lindíssima, marrom, a minha já está muito gasta, bem antiga. E eu gosto muito de mostrar um pouco também essa coisa de como esse livro foi atravessado, de como que esse livro foi, de como que as páginas de alguma forma estão amareladas, né? O meu também tá. Ai, que incrível! Essa edição, né? Hoje em dia disseram que ela é raridade. Eu não sei se é verdade, mas depois teve a edição da Edra, acho que é da Edra também, né? Poesia completa. Isso. Mas, enfim, eu chego nesse livro, então, um pouco querendo me distanciar, talvez, daquilo que eu julgava na época que fosse um hermetismo da escritora Maria Gabriela Leão-Sol, que mais tarde vai vir ser, né? Vai ter um vir a ser aí da minha tese mesmo. E a minha tese era sobre política, e eu queria um pouco esse distanciamento. E aí eu vou para Eurídice e fico arrebatada por essa poesia que eu não conhecia nesse momento, né, 2006.
e sou arrebatada, acho que talvez exatamente por uma espécie de ponto fora da curva, né? A Eurídice Fontella é uma autora que começa a publicar em 69, portanto, já no fim dos anos 60, e embora faça parte de algumas antologias, como, por exemplo, essa antologia famosa, né, que é a antologia da geração de 60, ela vai ser um ponto fora dessa curva, na medida em que, ao contrário, né, de todo um projeto de contracultura, de um projeto, digamos, né, de celebração do corpo, de celebração do erotismo, minha escolha pela Eurídice, eu acho que tem a ver com acho que com um gesto mesmo de poder pensar assim, por onde a gente vai poder tecer de repente, né? Qual vai ser a direção do fio a partir de agora? E quando me refiro a esse fio, me refiro ao fio do texto, ao fio da palavra. E me pareceu desde muito cedo, né, nessa leitura feita a partir da Eurídice, que ao contrário do que a gente via, como eu disse anteriormente, né, aquela explosão que, por exemplo, aparece no Roberto Piva, né, no final, aí em meados dos anos 60, e outros, né, e outros exemplos que a gente poderia dar, muito em função de uma protusão, digamos assim, desses processos de contracultura, a gente vai ver na poesia da Eurídice Fontella uma espécie de contramão desse movimento, né? E a contramão desse movimento, ela vai se constituir um pouco nesse lugar, ou a partir desse lugar, primeiro de uma economia. E isso é muito interessante de se observar na poesia da Eurídice Fontella, né? É uma contenção. Então, ao invés de uma hipercelebração do corpo, né, de descobrimento de zonas erógenas, de tateamento, digamos assim, desses corpos, né, dessas sexualidades e tal, a gente vai ver na poesia da Eurídice um pouco dessa dimensão mesmo de uma, como eu disse, de uma interiorização, de um silêncio ao mesmo tempo, e de uma espécie de retorno, né? De um retorno a alguma questão relacionada sempre ao silêncio, à palavra, à origem. Então, todas essas questões que eu como professora vejo assim como um pouco também como parte, né, do que nos interessa estudar em poesia e do que nos interessa também ver e ler como leitores, me parece que são temáticas assim bastante contundentes e que atravessam, de certa maneira, também uma certa história da lírica, uma história da poesia, de uma forma geral. Então, a gente tem, como eu disse, na Eurídice Fontella, uma disposição gráfica, né, uma mancha gráfica muito econômica. A gente vai encontrar também uns versos que tendem, em alguns momentos, em algumas passagens, né, como herméticos, mas, ao mesmo tempo, há uma preocupação com uma ideia, né, com um certo imaginário do que seja uma estrutura, do que seja a linguagem, do que seja mesmo essa dimensão de uma poesia interessada em falar do real, de um real aí dentro de um campo, dentro de um espectro da própria área da filosofia, né? A Eurídice Fontella vai se formar em filosofia na USP, e é um pouco essa experiência também que vai dar a ela uma espécie de lugar, digamos assim, para poder se estabelecer com certos intelectuais desse contexto, intelectuais, evidentemente, da USP, né? Nesse sentido, então, portanto, a poesia da Eurídice vai ser chancelada, digamos assim, por nomes como, por exemplo, Antônio Cândido, Marilena Chauí, e todos, Davi Arrigucci Júnior,
e todos vão apontar para exatamente essa dimensão mesmo da contenção da economia, de um certo aprofundamento, digamos assim, dessa dimensão do poema, né? O poema como coisificação, como tradução, digamos, de um mal-estar, que não é propriamente um mal-estar psicanalítico, né? Mas é um mal-estar filosófico. Um pouco, então, um mal-estar advindo, não deixa de ser, né? Também aí um pouco os dois vão conversar, né? Os dois vão se aproximar, mas de alguma maneira essa dimensão da finitude ela irrompe de uma maneira muito, eu diria, quase que violenta dentro da obra da Eurídice. Mas essa violência, ela não é uma violência que segue, digamos assim, certas tendências de meados dos anos 60, enfim, e dessa geração 70, que aí sim vai colocar, né, vai colocar as mangas para fora, vai colocar a voz dentro dessa perspectiva no megafone, né, e tal. Então, é um pouco por aí. Assim, eu queria... Tem um poema da Eurídice que é muito, muito pequeno, muito, muito mínimo, né? Acho que essa estética do mínimo também, né? Ela nos interessa pensar aqui, mas há um poema, são 2 versos que diz o seguinte, o título é Esfinge. Não há perguntas. Selvagem, o silêncio cresce, difícil. É isso. Conheci Aimé Césaire na condição de aluna da Escola de Poesia. Chegou a mim um conjunto de textos esparsos, publicados pela Letras Contemporâneas, e eu imediatamente tive sede de conhecer mais dos textos do Césaire, de me aproximar desse autor. Eu não conhecia ainda Diário de um Retorno ao País Natal. Depois desse primeiro conjunto de poemas, eu li poemas publicados na revista Rascunho, no jornal Rascunho, na revista Pernambuco, até então chegar a mim esse diário. O que eu penso inicialmente desse diário? Partindo dessa palavra, né, diário, o diário é algo sempre contemporâneo daquele que o escreve, ou daquela que o escreve, mesmo que se refira a fatos passados ou a projetos futuros, o diário possui essa contemporaneidade. Se diz, então, que esse diário do Césaire, ele é contemporâneo a todos os textos que ele escreveu nesse período, de 1930 e poucos até 1956, e mesmo depois, mas não essa contemporaneidade ou simultaneidade pensada no sentido cronológico, porque o diário não possui esse caráter cronológico, assim como a poesia do Césaire não possui esse caráter de passado, presente, futuro. A poesia do Césaire é sempre presente. E para falar desse presente, eu quero me valer de um autor que o Césaire lia, que é Freud. Quer dizer, nós podemos dizer que a poesia do Césaire, pelo menos a do diário, é essa poesia do inconsciente, no sentido de que não há continuidade, mas sim há uma ruptura com esse tempo tão cotidiano a nós. E é interessante que eu conheci os poemas do Césaire em espanhol, em primeiro lugar, antes de conhecer em português. E agora, lendo para vir falar aqui, soube que em 1942 houve uma publicação em Cuba do diário pela poeta Lídia Cabrera. Eu vou trazer algumas noções gerais sobre o diário, sobre Césaire e alguma coisa sobre a Martinica nesse período em que Césaire, retornando da França, esteve lá. Bom, essa gestação do diário foi uma gestação muito longa. Nós podemos dizer que Césaire esteve envolvido
por esse corpo duro e estrangeiro nacional do diário, dessas indas e vindas do diário durante pelo menos 20 anos. O diário, não na sua versão completa, digamos assim, ele foi publicado pela primeira vez às vésperas da Segunda Guerra Mundial, em 1939, na revista Volonté, em Paris. Fruto de 3 anos de trabalho do Césaire. Sua edição, chamada definitiva, entre aspas, ocorreu em 56, pela editora Presença Africana, também em Paris. Nesse meio tempo, retornado à Martinica, ele funda uma revista com Suzanne, chamada Tropique. E nessa revista ele também publica fragmentos do diário. Essa publicação desses fragmentos, ela foi impactada pelo encontro do André Breton e Césaire na Martinica, justamente em 1942, data, como eu já referi, em que a Lídia Cabreira publica também em Cuba o poema completo, o diário completo do Césaire. O diário, esse livro diário, ele funciona como uma enunciação para esses outros textos de Césaire e para textos, inclusive, de outros autores que não o Césaire. O que eu quero dizer com uma enunciação? O que eu digo é que o Césaire diz alguma coisa, o texto está ali, literal, contudo, esse texto é acompanhado por uma outra cena, uma cena que acompanha esse texto. Não que o texto do Césaire do diário deva ser decodificado, não é isso. O Césaire, quando diz alguma coisa, no final da madrugada, existe um texto ou outro que acompanha esse final da madrugada que nos leva para um outro lugar, que depois, com as leituras posteriores, podemos ver que lugares são esses. O Césaire nasceu num lugar chamado Baspuan, Ponte Baixa, na Martinica. Era uma comuna rural situada no norte desse território, em junho de 1913. Eu achei diferentes datas para o nascimento do Césaire, 13 de junho, 25 de junho, 26 de junho. Então, vamos dizer que ele nasceu em junho de 1913. E ele se lança como escritor, então, nos anos 30, quando se radica em Paris para estudos universitários. O pai do Césaire era um pequeno funcionário público e a mãe, costureira. Césaire era pobre, mas não tão pobre quanto as demais pessoas da Martinica nesse período. Contudo, ele já tinha uma preocupação com ele, com a família dele e com o entorno dele, uma preocupação social. O Francis Abiola Irelé, esse crítico africano, vai dizer que o Césaire parte principalmente de um social histórico, mas que esse social histórico não tira a atualidade da poesia do Césaire. É interessante porque na Martinica a abolição da escravatura ocorreu em 1848. Contudo, se tratou de uma liberdade esvaziada de liberdade, assim como no Brasil e em outros locais da América Latina. O escravizado se converte em trabalhador, em proletário. Contudo, entre a escravização, a abolição e essa conversão em trabalhador livre, entre aspas, havia uma diferença, dada pelo quê? Dada pela formação de uma elite negra na Martinica. E Césaire voltava sua crítica a essa elite negra, por quê? Ele dizia que essa elite negra vivia mais ou menos à sombra dos colonos brancos. Era uma elite que assimilou os valores burgueses e católicos. Se vocês perguntarem que valores são ou que valores seriam esses, o dinheiro como signo de valor e de segurança e de poder, o matrimônio, a chamada respeitabilidade social, a missa em latim, a escola em francês e, acima de tudo, Césaire vai trazer de forma muito evidente no diário o esquecimento de suas origens como dever de ofício, porque é dever de ofício branquear a raça, esquecer-se da língua crioula, da escravidão, porque é dever de ofício o esquecimento até da existência da África. Esquecer-se de tudo isso significa se aproximar do superior senhor branco.
Contra isso, Césaire escreveu o seu diário. Mas esse contra não é um contra tão simples, nós e eles, nós e vós. É um outro contra que nós precisamos conversar um pouco mais na minha próxima oportunidade de fala. Muito bom. É um livro com 1000 camadas, né? Assim, como eu achei muito interessante a leitura que você vai fazendo com relação aos outros textos dele, né? De que ele estava escrevendo ao mesmo tempo. Vamos voltar, vamos voltar. Estou só juntando as questões aqui. E, Sérgio, vamos lá para começar a conversa? Eu trouxe a Leila Nicolis, desse livro, que é uma coletânea chamada Desfamiliares, Poesia Completa, 1965-2012. Então, Leila Nicolis. Antes eu queria ajustar duas coisas do que você falou, Tarso. Na verdade, eu não escrevi prosa simultaneamente à poesia. Eu escrevi poesia, publiquei, né, nos anos 70, 80, aí parei com a poesia e passei a escrever prosa. E de lá para cá, 85 para cá, eu venho me dedicando à prosa. Esse livro 40, que você mostrou aí, que eu lancei ano passado, é exatamente uma maneira de falar no momento em que a gente vai ser obrigado a silenciar. Então, nessa angústia que todos nós, a gente vem vivendo isso aí, essa aflição de tempos tão estranhos, tão terríveis, eu resolvi contar a minha história antes que ela fosse totalmente esquecida, antes que eu fosse apagado, a minha história apagada, enfim. É um registro das publicações desse período que já vai ficando bastante para trás. Então, eu fiz pequenos relatos sobre cada livro e contando um pouco do entorno da época também, né? De como que era vender livro na rua e tal, que é uma coisa que hoje sou estranho, né? Mimeógrafo, máquina de escrever, são coisas que estão anacrônicas e peças de museu, né? Então, eu quis fazer esse registro pessoal, sabendo que ele faz parte de um contexto mais amplo do que a minha própria experiência pessoal. Então, a outra coisa que você falou do juvenil, infanto-juvenil, na verdade, eu só publiquei um livro. Eu tive um surto um dia, escrevi um conto infantil e dei sorte dele ser publicado. A Sônia Barros, que é uma escritora bastante experiente nessa área, ela me indicou editoras, 4 editoras, eu mandei e uma delas publicou o livro e foi só ele. Eu gosto muito dele. Há pouco tempo, esses dias, eu fiz um vídeo para o pessoal do CEALI, da UFMG aqui. E, enfim, eu não tenho uma literatura infantil, infanto-juvenil. Eu gostaria de fazer, mas eu não consigo ainda me dedicar a isso. Só para ajustar a informação. Bom, apresentar livros em biblioteca é o que eu venho fazendo nos últimos 4 anos. Eu trabalhei na Prefeitura de Belo Horizonte, na Secretaria de Cultura, e nos últimos 4 anos eu trabalhei em centros culturais, nas bibliotecas de centros culturais de bairros. Antes eu trabalhei todos os anos, 30 e poucos anos, na sede da Fundação de Cultura, Secretaria, depois Fundação de Cultura, na gestão de programas e projetos para a cidade. Então, vários eventos de música, eventos de literatura, Concurso Nacional de Literatura, Festival Literário, enfim, 30 anos dedicados a esse trabalho a partir da sede. Nos últimos 4 anos, eu estive em bibliotecas e, não sendo bibliotecário, né, trabalhando ali como auxiliar dos bibliotecários, sempre com pessoas muito legais que me receberam muito bem, me ajudaram a entender o outro lado do balcão, né? O escritor que vinha fornecendo material literário agora estava dentro da biblioteca para oferecer literatura para outras pessoas. Então, foi um trabalho bem legal esse nos últimos anos. E apresentar a Leila Nicolis faz parte da minha vida, a Leila. Eu ouvi falar da Leila em 1982, eu já tinha publicado algumas coisas, alguns livrinhos, né, vendendo no mano a mano e tal, conhecia muita gente pelo Brasil. Naquela época, sem computador, sem internet, a gente se comunicava bastante, né, por cartas e cartões, enfim. E eu fiquei sabendo da editora Trote, que era a editora comandada pela Leila. E escrevi para ela
para a editora, né, e através da Leila, querendo saber como é que fazia para publicar na editora. E a gente começou uma amizade que dura até hoje. Com esse primeiro contato de autor-editor, a gente se tornou amigo, e muito amigo, e a gente tem uma amizade bastante forte nesse período todo. Muitas histórias. Há poucos anos ela esteve aqui em algum evento da prefeitura, a gente se viu depois de um tempo também. E a poesia da Leila, eu já tinha alguma coisa da verve, que é um tom mais forte da poesia dela. Mas conhecendo a ironia da Leila, a capacidade de síntese dela, né, dos poemas dela, foi assim uma alma gêmea nesse sentido, assim, uma alma gêmea mais velha, porque ela, não por ter mais idade que eu, mas porque ela tinha uma experiência poética já tão garantida que nos influenciou a todos. Inclusive, eu queria apresentar mais 3 poemas de outras poetas, porque falar de uma poeta só eu acho muito pouco. A gente tem tempo, então eu vou tomar a liberdade de falar de mais outras poetas. Primeiro eu quero ler alguns poemas curtos. Comecei com um poema longo, mas quero ler alguns poemas curtos da Leila. Eu separei alguns, para não ficar procurando página no livro, e vou lá. Vou mandar alguns e depois, se der tempo, eu falo mais alguns. A Leila tem uma visão feminista, né, sempre muito feminista, antimachista, libertária, erótica, tem alguns elementos assim muito contundentes na base dela, né, no que ela explicita em seus poemas. Então, de 1967, do livro Trovas que a Vida Rimou, uma trovinha. Caso ou não caso, eis a sina, nesta dúvida ela está. De qualquer forma, menina, você se arrependerá. Aí depois vem outros que sem data, sem anotar a data. Lógica. Ser chamado de criança, para ele é quase um insulto. Vê tanta televisão que já se julga um adulto. Semi-conquista. Não confie no teu charme. Dá maus frutos à vaidade. Se sou fácil e é verdade, o difícil é conservar-me. Mercado de escravas, que é título de um dos livros dela. De dia, fazer cafés, e de noite, cafunés. Essa para bem atual também. Van Filosofia. Falas muito de Marx, de divisão de tarefas, de trabalho de bases, mas quando te levanta, nem a cama fazes. Então, a Leila é isso, ela tem essa pegada muito forte. Tem um livro dela que eu quero chamar a atenção para a capa e para o título, que se chama Silêncio Relativo, de 1976, na época em que a gente estava numa ditadura, na primeira ditadura, assim, uma época ainda muito brava, muito pesada, né? E os poemas desse livro são todos muito densos, muita relação, que é um tema muito presente na obra dela, a relação conjugal, a relação homem-mulher, mulher-mulher, homem-homem, mas esse livro ele tem uma carga muito pesada, assim. É como aquele do Drummond, Farewell, né, que é todo de despedida, todo de morte. Esse tem uma coisa assim, a relação humana não é para amadores. Literalmente, ela faz uma inversão assim, do valor, e é um livro muito pesado. E outro também que eu destaco, que é o Muita Poesia Brasileira. Opa. Da música brasileira e faz poemas. Eu pego seus poemas e adequo alguns versos. É um livro bastante interessante também, que tem o prefácio do Zé Ramos Tinhorão. É um livro bem legal. E, bom, tem os outros livros, e depois, se for o caso, eu falo. Mas antes que eu me esqueça, eu quero falar, eu fiz questão de anotar nomes de outras poetas. Eu quero ler mais 3 poemas, de 3 poetas, mas primeiro quero fazer uma relação
tem tanta gente boa fazendo poesia bacana, eu quero ler algumas aqui de BH, que eu peguei na minha estante, que eu fui lembrando, para fazer o registro mesmo. Bem-vindo à biblioteca e veja essas mulheres aqui. Adri Aleixo, Ana Martins Marques, que já está, né, bastante conhecida, Thaís Guimarães, Dagmar Braga, que foi finalista do Jabuti, Adriana Godoy, Flávia Peri, Nívia Sabino, muito ligada ao rap, à periferia, essa linguagem que está bem emergente, Norma Souza Lopes, Bruna Calil Otero, Val Prostinov, Amanda Bruno, Líria Porto, que também teve no Jabuti, Mônica de Aquino, Simone Andrade Neves, Sônia Bastos, Adriana Versiani, Luciana Tonelli, Alzira Umbelino, Sônia Queiroz, Vera Casanova, Mariana Botelho, Prisca Gustoni, Inês Campos, Marista Maciel, que teve na primeira bate-papo aqui da biblioteca, Ana Caetano e Letícia Feres. Algumas das escritoras, das poetas, com quem a gente convive aqui em livros e, por sorte, também pessoalmente, só para deixar esse registro. Existem também essas pessoas muito fortes, né, fazendo poesia aqui em BH, aqui em Minas. E agora, acho que voltamos aí, né, com a Tatiana, depois a gente volta. Eu acho impressionante, assim, tentando fazer as aproximações entre os três livros, né, e a forma como vocês apresentaram os autores e os livros, pensando que eu acho que o traço comum é sempre imaginar como cada um desses autores lidou com a relação entre vida e poesia, né? Como é que a vida entra na poesia, como que vocês leem essa relação entre poesia e vida neles, e principalmente como que a poesia responde a seu tempo, né? Se a gente pegar a Leila Mícolis e a Eurídice, elas são contemporâneas, de certo modo. Quando você está apontando aqui que a Eurídice é um peixe fora d'água da geração, digamos, né? A que ela poderia ser associada mais imediatamente, essa geração é a geração em que a Leila Mícolis era um dos destaques, né? Ela era uma das figuras, essas marcas dos anos 70 na poesia estão na poesia dela, né, naquele momento, e ela é um dos nomes. Se a gente for atrás da poesia dos anos 70, a geração lá da 26 poetas hoje, você vai encontrar ali. Então, é uma figura dessas que deixou uma marca muito forte. E tentando passar pelos três, né, fazer essa aproximação, eu sempre li a Eurídice e cada vez que volto, esses dias tive que falar sobre ela numa oficina que eu estava dando, e volto para a Eurídice e fico muito impressionado, porque ela parece que justamente está fazendo uma coisa assim de eu não quero que esse tormento entre no livro, né? E o Césaire é o contrário. Ele é o cara que escreve o tormento, né? Ele pega aquilo que ele percebe como tormento da realidade e ele quer que aquilo exploda, né, dentro do poema. Então, eu brincava, não brincava que isso para mim é muito sério, mas eu dizia sempre, eu falava que a Eurídice Fontella era o anti-Mano Brown, né? É o anti-Mano Brown. Tudo que o Mano Brown quer que a ferida fique aberta nos poemas dele, ela não deixa entrar. Por isso, é até curioso, o primeiro poema que você escolheu dela para ler, o soneto, talvez seja um dos poemas que ela mais fala, porque nos outros ela vai falando cada vez menos, né? E usando um repertório. E na Leila Mícolis tem uma relação que me parece intermediária, porque tem uma economia, mas tem uma condução sei lá, de uma poética de um humor, não sei se é um humor, não só humor, né? Mas tem uma inteligência meio malandra ali, que é típica dos anos 70. Então, essa relação entre poesia e vida nesses autores, eu queria que vocês comentassem um pouco aí. Talvez voltando para a Eliane, que começou, vocês. Pois então, eu fiz uma organização um tanto quanto burocrática para falar do Césaire da melhor forma possível, mas o Sérgio e a Tatiana trouxeram palavras que vão me desorganizar. Quando falava da Leila, o Sérgio trouxe as seguintes palavras: emancipação, marxismo, escravidão. A Tatiana, quando falava da Eurídice, retorno, hermetismo, falou de um certo mal-estar que ela localizou na filosofia, não na psicanálise, depois, pelo que eu entendi, não, pode ser dos dois, e violência.
a palavra violência. Eu quero partir do mal-estar, Tatiana, porque agora há pouco eu estava lendo Francis Abiola Irelê, e ele dizia que a poesia do Césaire, e eu localizo especialmente no diário, é impregnada desse mal-estar. O Freud, em 1930, e como o Irelê lia Freud, então me sinto à vontade para falar do Freud. O Freud, em 1930, escreve o mal-estar na civilização. Irelê, em 39, publica fragmentos da primeira versão do diário. E Irelê, então, fala desse mal-estar que eu associo entre os dois, porque quando Irelê fala desse eu que se expande contra um vós, se expande para um nós, né? Ele fala de um mal-estar com o outro, com aqueles que são, digamos assim, da minha comunidade e comigo mesmo. Esse mal-estar de se associar ou não, de renunciar a algumas coisas que o humano nunca quer renunciar. Então, peço licença para ler a passagem do bonde, do ônibus, que está na página 55 do livro. Porque é nesse sentido que, por exemplo, o Mamadou Ba vai dizer que o Césaire, no diário, ele funda a negritude e, ao mesmo tempo, a crítica da negritude. Porque a negritude, em Césaire, não é apenas cor, etnia, raça social. A negritude é um projeto político. E daí a atualidade também do Césaire. Posso ou já falei muito, Tarso? Não, pode ser. Lê um seguir. pedacinho, então. Tá. Imagina. E eu que cantava o punho cerrado, é preciso que saibam até onde levei a covardia, né? A minha covardia, a covardia do Césaire. Uma noite num bonde, diante de mim um negro diante de mim, né? Diante de outro negro. Era um negro grande, como um pombo que tentava fazer-se pequenino num banco de bonde. Tentava abandonar sobre esse banco sujo de bonde suas pernas gigantescas e suas mãos trêmulas de boxeador esfomeado. E tudo o abandonava. Seu nariz semelhante a uma península à deriva e até seu negrume que perdia a cor sob a ação de um incansável curtidor. E o curtidor era a miséria. Um grande morcego brusco, as marcas de suas unhadas sobre esse rosto cicatrizadas em ilhotas escabiosas. Ou melhor, um obreiro incansável, a miséria trabalhando em algum esboço hediondo. Via-se perfeitamente como o polegar industrioso e malévolo modelara o relevo da fronte, atravessar o nariz com 2 túneis paralelos e inquietantes, alongar a desmedida do beiço e, por uma obra-prima caricatural, aperfeiçoara, polira, envernizara a mais minúscula, delicada orelhinha da criação. Era um negro desengonçado, sem ritmo, sem medida, um negro cujos olhos rolavam um cansaço sanguinolento, um negro sem pudor, e seus artelhos zombavam fedorentos no fundo da toca. A miséria, inegavelmente, se dera um trabalho louco para acabá-lo. Escavara a órbita, maquiando com uma pintura de poeira e remela misturadas. Enfim, Césaire vai dizer que senhoras brancas que estavam nesse bonde riam desse negro. E ele riu com essas senhoras. Ele também anuiu a esse conluio contra esse homem negro que estava sentado no bonde. Ele, homem negro, que se pensava inicialmente o salvador do seu povo, contra eles, ele mesmo se via contra o seu povo. Então, aí, o Césaire traz toda a contradição desse homem negro. Será que a força do poema não vem daí, né? De que ele se coloca como contradição dentro do poema, as contradições dele, né? Sim, e aí é uma coisa importante, porque esse poema, ele é marcado por várias contradições. Uma das contradições
quem seja o desenrolar, quem seja essa estética, é justamente essa questão da língua. Porque o Césaire escreve em francês, com algumas passagens em crioulo. Contudo, ele quer se livrar dessa língua do Senhor. Mas para que ele se livre dessa língua do Senhor, ele precisa escrever com essa língua e contra essa língua. Então, a questão é onde esse poeta se situa para enunciar aquilo que ele quer com essa língua. A outra questão, o paradoxo que alguns autores trazem relativamente a Césaire é, vocês, por exemplo, ouviram esse trecho que eu li. Nessa divisão, sei lá, clássica, tradicional, alguém poderia dizer, isso é prosa. Ou isso não é, por exemplo, poema. Césaire se volta contra essas formas rígidas que ele atribui a um sentido europeu de arte. Ele quer inaugurar também uma outra forma. E por isso, o diário tenta romper com essas formas clássicas, com essas formas fixas. Uma outra questão é que, tu disseste, será que o poema não nasce da contradição com ele mesmo? Nós podemos dizer que todo o poema nasce de uma questão do poeta, de uma questão que o poeta se coloca, ainda que essa questão não esteja no nível desse saber consciente, desse saber da racionalidade, contra a qual também o Césaire lutava no diário. Por isso essa estética de subpressão. Mas a questão é como é que o poeta estetiza essa questão sua? Ele traz como uma questão individual e ali permanece, ou ele a traz como uma questão social e histórica? E aí entra a palavra escravidão, né? Por exemplo, o Irelé e o Mamadou dizem que a escravidão em Césaire tem um tom todo especial, porque é a partir da escravidão que, segundo Césaire, no poema, o homem negro entra na história. Então, contudo, ao retornar, e aí vem a Tatiana, quando ela fala do retorno, por exemplo, ao retornar sobre isso, não se trata de retornar a um passado mítico, a um passado sem história, mas se trata de refundar esse passado sob novas bases, incorporando o que nós podemos dizer da Europa, ou do Ocidente, da África, do Haiti, quem sabe até do Brasil. Não sei se eu não misturei muitas coisas, mas, enfim, deixo por aqui nesse momento. Quem chegar perto do poema vai entender o porquê disso, né? Porque o poema tem isso mesmo, né? Vamos lá, Sérgio, o que você diria sobre... Impressionante essa explanação aí da Eliane sobre o Césaire e como essa coisa da forma e conteúdo é sempre tão importante na boa literatura. Isso não tem escapatória. Qualquer boa obra de arte literária vai ter alguma mexida com isso. Inclusive vocês duas, que eu estou conhecendo agora, conheci esses dias, lendo seus poemas, o Tarso eu já leio há mais tempo, como vocês lidam também com isso, como que a forma é tão importante para vocês manifestarem, colocarem esses dilemas, esses mal-estares da civilização e de estar no mundo também, de cada uma de vocês, e que é o de cada um de nós. Por mais racional que seja o poeta, e temos vários, que seja a sua exibição como poeta, ele traz, não tem como a gente não achar isso na boa poesia. Ele traz os seus problemas pessoais ou sociais no momento em que ele está inserido. Enfim, é isso que faz a grande arte, eu acho, sabe? Isso está sempre imbricado, as coisas estão imbricadas, a forma, o conteúdo e a postura do poeta, do cidadão, do ser humano em seu tempo. É inegável, a gente vai achar isso em Tarso, que é um estudioso, vocês duas, né, também, são estudiosas e professoras, com certeza têm dezenas de exemplos para confirmar ou confrontar, se for o caso, isso que eu estou dizendo, que é uma opinião que eu tenho bastante clara. A Leila, se a Eurídice faz o velado do problema e o Césaire ele traz a tormenta para o problema, a Leila escancara as suas questões de uma forma
muito, muito explícita mesmo, muito escancarada a forma como ela coloca suas questões do seu tempo na sua poesia. Talvez por isso tenha sido um bom encontro para ela a forma da poesia mais simples, com rima, com métrica e a quebra da métrica, e com os jogos de linguagem populares, com xistes, piadas, frases feitas, receitas, publicidade. Ela usa todo esse arsenal da linguagem contemporânea, obviamente colocando a sua maestria de grande escritora e de poeta de uma ourivesaria muito forte, muito detalhista, inclusive, para quem para, e como você disse, quem chegar perto do poema de Césaire, quem parar um pouco mais na poesia da Leila, vai perceber como que existe um trabalho de linguagem ali, delicado e de uma pessoa muito experiente. Essa questão do mal-estar, então, eu quero ler um poema de uma outra poeta, quero apresentar. Primeiro, falar um da Leila, que é para ter uma ideia, para ter uma noção do que é isso que eu estou dizendo sobre esse mal-estar e como que ela escancara isso. O homem se divide em 3 partes: cabeça, bolso e membro. A cabeça serve para pensar em mulheres, o bolso para pagá-las, o membro para fodê-las. Mais alguma pergunta? Isso é Leila Nichols em estado bruto. Aí tem aqui, em BH, a Ana Elisa Ribeiro, que tem publicado muito poesia, muita prosa técnica, ela é linguista, e tem um poema dela que é muito nessa linha da Leila, que é do livro Fresta por Onde Olhar. Que é assim: Antiguidade, de onde viemos. Péricles disse que a maior virtude de uma mulher era ficar calada. Péricles se fudeu. Péricles, hoje, levaria uma surra dada por 1000 mulheres como eu. Então, esse desafio que a Leila coloca muito nos seus poemas também, essa demonstração de força da mulher e do ser, né, do cidadão, da cidadã, ao se posicionar através do seu poema, a Ana Elisa também começou muito com isso, e a poesia dela vem trazendo outros elementos mais recentemente, mas ela começou com essa pegada bem Leila Nichols. Também, nem sei se já conhecia, mas conhecia Leila, mas ela tinha essa força bem impactante no seu começo, nos seus primeiros livros. Podemos passar e eu volto com outra depois. Vou passar para a Tatiana com uma repergunta aí, por conta do que apareceu na fala da Eliane e do Sérgio, que eu acho muito interessante que vocês fizeram escolhas sobre livros de poesia que vocês gostam muito e que dizem muito do tempo em que foram escritos e das questões que o autor enfrentou, só que também que dizem muito para o nosso tempo, né? As leituras de vocês são muito puxando para o que esse livro diz hoje, né? A questão da atualidade e eu diria assim, da vivacidade desses livros para o nosso momento, né? Então, passo para a Tatiana e depois volto com essa pergunta para a Eliane e para o Sérgio também. Sim, concordo muito com isso, Tarso. Me parece que a minha escolha, né, que também teve num campo aí de uma seleção quase que inconsciente, ela se deve ou ela pode se dar, assim, a meu ver, um pouco nessa perspectiva mesmo de encontrar algum processo dentro da poesia da Eurídice Fontella que eu acho que me parece fundamental para o enfrentamento dos dias de hoje. Né? Me parece que a Eurídice sempre foi uma poeta muito, muito preocupada, né, em depurar, em selecionar, em fazer um trabalho que é um trabalho mesmo de
eu vou usar a imagem, que é uma imagem simples, mas me parece adequada, que é de uma espécie do poema como resultado de uma peneira, né? Algumas coisas ficam ali retidas, outras vão chegar no poema enquanto estrutura. E eu penso que isso também é uma estratégia política, pensando contemporaneamente falando, né? A gente não vai poder se desgastar o tempo todo com qualquer coisa, com qualquer vírgula. Apesar dos tempos difíceis, né, me parece que o ensinamento da Eurídice é um pouco esse ensinamento de estar diante de um real, mas ainda assim insistir através da palavra, ainda assim insistir através de uma fala, não esquecendo do silêncio, porque me parece que o silêncio é alguma coisa constitutiva da poesia da Eurídice Fontella, o que não significou também, evidentemente, um silenciamento, não é isso, né? Silêncio e silenciamento são diferentes, a gente sabe disso. E eu queria ler um poema, esse é bem famoso, mas eu acho que a gente está aqui num momento que é um momento de partilhar também um pouco certos lugares comuns desses poetas, desses escritores que a gente selecionou, que a gente escolheu. Então eu queria ler um poema da Eurídice que vai um pouco ao encontro disso que a Eliane provoca e que o Sérgio também traz, né, que é um pouco o tensionamento dessa ideia de economia, que no Césaire tem uma outra perspectiva, na Leila, né, essa dimensão da ironia é um outro uso, né, dessa perspectiva da economia, do poema Blague, etc., etc. Mas me parece que dentro da perspectiva poética da Eurídice Fontella há uma luta que é uma luta perene, né, em relação a essa imagem, que é alguma coisa que vai sempre aparecer dentro do ponto de vista crítico, né, que se faz da poesia da Eurídice Fontella. Eu estou falando um pouco disso porque você anteriormente mencionou a questão entre vida, né, e poesia, mas que é a dimensão da pobreza, né? Isso também é muito forte dentro da poesia da Eurídice Fontella e é forte não só dentro de uma perspectiva temática, né? Pelo contrário, há essa peneira e isso talvez não seja mencionado dessa maneira. O que há é uma estruturação dessa dimensão do que seja pobreza. Ou seja, essa economia do verso, esse poema, né, que é extremamente diminuto, dentro de uma perspectiva da menoridade, ele tem uma função, ele tem um lugar, ele fala também um pouco dessa contundência da poesia da Eurídice Fontella. Então, eu queria ler o Fala, que é um dos poemas mais famosos dela, que diz o seguinte: tudo será difícil de dizer. A palavra real nunca é suave. Tudo será duro, luz impiedosa, excessiva vivência, consciência demais do ser. Tudo será capaz de ferir, será agressivamente real, tão real que nos despedaça. Não há piedade nos signos e nem no amor. O ser é excessivamente lúcido e a palavra é densa e nos fere. Toda palavra é crueldade. É isso. É incrível, né? Eu encontrei outro dia na internet procurando um texto da pós-graduanda Tatiana Pequeno, à época, comentando a obra da Eurídice Fontella. Depois eu posso mandar para vocês aí. A internet tem essas coisas. Esse livro me marcou muito. E toda palavra é crueldade nos leva para o Césaire de volta. Eu vou ler uma parte, então, que seria pertencente ao segundo movimento do diário. Vum ruo, para que retorne o tempo de promissão, e o pássaro que sabia o meu nome, e a mulher que tinha 1000 nomes, de fonte de sol e de pranto, e seus cabelos de alevins, e seus passos, meus climas, e seus olhos, minhas estações, e os dias sem dano, e as noites sem ofensa, e as estrelas de confidência,
e o vento de conivência. Hoje, que se fala, não hoje, mas já de um tempo para cá, em poesia negra, literatura negra, autoria negra, poesia afro-brasileira, é importante retomar Césaire nesse sentido da atualidade da obra de Césaire. Então, eu vou trazer só um comentário, me parece, sobre a estética de Césaire, que é fundamental. O Mamadou Ba diz que a estética se refere a uma retomada da comunidade por ela mesma, no sentido de sua refundação, não em seu próprio terreno, como se esse terreno fosse autônomo relativamente a outros povos, a outras comunidades. Não. Mamadou vai dizer que é uma retomada da comunidade por ela mesma, mas numa confrontação permanente com outro universo de signos no qual ela ingressa para quê? E aí entra a questão da violência, da agressão, da palavra, da língua, para se livrar dele. É nesse sentido que a língua utilizada por Césaire no diário é essa língua da violência, da agressividade. Então, estamos diante, com Césaire, de uma fuga do terreno dele mesmo. E essa estética rege o funcionamento do diário em sua totalidade, assim como eu diria outros poemas do Césaire. Impressionante. Realmente impressionante. Eu acho assim, você no início tinha falado uma coisa, né, que passou por isso depois, né, de falar que o poema vem de uma questão, mas no Césaire parece que vem de tantas questões, e eu acho que assume aquele papel de um grande documento, além de ser um grande poema, é um grande documento de várias questões, né? Tem a questão do colonialismo, a questão dele escrever numa língua que é a língua da dominação, né? É muito, muito, muito potente. A gente teria que fazer uma conversa de uns 8 anos sobre o que significa esse poema e a obra do Césaire. Eu gostaria só de complementar, Tarso, dizendo que, embora eu tenha falado questão no singular, é que essa questão, isso tudo que tu traz, colonialismo, luta pela emancipação, a questão do surrealismo, do marxismo, elas se referem a essa questão da autonomia da palavra na poética do Césaire. E essa autonomia da palavra tem relação com a autonomia da comunidade, não só dessa comunidade ao qual ele pertence, mas da comunidade em geral, né? da comunidade humana em geral. Nesse sentido, a autonomia da palavra. Muito bom. Achei na internet também uma dissertação falando sobre poesia afrodiaspórica comparando Césaire e Edmilson de Almeida Pereira. Depois, se vocês quiserem, eu achei por aí. Um mineiro. Muito bom. É ótimo ver essas coisas circulando. Sérgio? Vamos lá. Uma poeta que eu conheci há poucos anos, há uns 7 anos só, Adriane Garcia, acabou se tornando uma grande amiga, uma interlocutora muito profunda dos nossos originais. Ela tem uma leitura muito aguda e a gente tem trocado originais e uma amizade muito grande. E agora, há uns poucos anos também, a gente virou parceiro, né, fazendo o fanzine Beuzebu. Eu tinha muita vontade de fazer um fanzine aos moldes dos anos 70 e a Adriane veio e se encaixou nessa história. A gente faz um fanzine chamado Beuzebu, que é temático, é bem legal. Bom, e a Adriane é uma baita poeta, uma contista também, ela é muito boa. E ela tem publicado alguns poemas no Instagram. Então, em vez de pegar do livro dela, eu vou apresentar aqui o livro dela, um dos livros dela, que é Fábulas para Adulto Perder o Sono, que foi premiado no Paraná. Mas eu quero ler um poema recente dela, publicado no Instagram. Independente da posição política, somos da família. Independente da posição política, somos da família, disse o irmão destro à irmã canhota. E desejou feliz aniversário, e disse, tudo de bom, e completou, continue sendo iluminada. Indaguei o que significava tudo de bom. O DOPS na porta de casa? A censura sobre minha mão? A tortura do meu corpo na esquina? Fiquei pensando na tal da minha luz,
Perguntei-lhe sobre o breu que ele ajudou a derramar sobre as velas, mas ele respondeu que, independente da posição política, somos da família, família acima de tudo, e citou a palavra sangue. Essa é a Adriane Garcia, uma escritora também que a gente deve prestar muita atenção. Ela, com certeza, daqui a pouco vai estar tendo o reconhecimento que o trabalho dela merece, que a poesia dela merece. Tem tido traduções já em alguns outros países, na Europa, e daqui a pouco ela vai estar, com certeza, bastante conhecida pela qualidade do que ela faz e pela pessoa, poeta, que ela é, com tanta veemência. Eu acho o caminho que o Sérgio fez também, né, de tentar mostrar outras poéticas, né, que de alguma maneira estão ligadas e fazem parte desse campo da atualização, né, do que a Leila Mikulis abriu. Eu acho isso muito bacana. Talvez a gente, mas assim como eu falei do César, da vontade de continuar tirando camadas do livro, né, com relação a Leila Mikulis também, de entender esse traço. E tem uma coisa interessante, porque se confunde também com você, né, Sérgio? Como o seu percurso, né? O percurso próximo, não só da amizade de vocês, mas de ter passado por caminhos parecidos na história, né? Assim. E a Eurídice Fontela, que é uma das poetas centrais para nós aí desses últimos anos, apesar de ter ficado sempre no cantinho dela ali, fazendo livros, poucos livros, né, se a gente for imaginar, uma obra pequena, né, mas que tem um peso tremendo, assim. Eu tive o prazer de conhecê-la nos anos 90, uma figura que de fato, quando você... Eu só tomo a liberdade para falar isso porque quando a Tatiana fala, né, do peso que tem a leitura da biografia na Eurídice, a gente teria que começar uma outra conversa sobre todos, né? Porque por mais que a gente tente imaginar o que é um leitor com esses livros de poesia na mão, sem saber quem escreveu, em que momento foi feito, etc., nesses três autores tem muito do nosso, tem uma carga muito grande do nosso tempo que não deixa o poema menor, né? Deixa os poemas maiores ainda, né? Nos três casos, quando a gente entende o tipo de desafio que a história colocou para esses autores, né? Muito, muito bacana. Eu queria agora, então, eu tinha dois pedidos para fazer para a gente poder encerrar. Se vocês quiserem, toparem ler um poema de vocês, se tiver com isso aí fácil, e mais um pedacinho do livro e se despedirem. Engraçado você ter feito essa sugestão, porque eu queria terminar de alguma forma dizendo que eu aprendi muito com a Eurídice Fontela. Lógico que eu aprendo com os poetas da minha geração, eu aprendi muito com os africanos, com os portugueses, né? Eu sou professora dessas literaturas, mas a Eurídice Fontela me ensinou muita coisa. Acho que me ensinou, sobretudo, essa dimensão mesmo de dizer sem dizer. E eu acho que esse exercício é um exercício necessário também para o aprendizado da literatura, para o aprendizado da poesia, de alguma forma. Dizer sem dizer, né? Talvez uma outra face acho que de tudo que a gente está vivenciando, né? Então, eu queria terminar lendo um poema da Eurídice, que é o Elegia 1. E é um poema muito, muito caro para mim, porque é um poema que eu sempre gosto de distribuir no primeiro dia de aula, das minhas aulas de literatura. E, embora ele siga um pouco essa linha das figuras obsessivas, né, de uma certa obsessão da Eurídice por determinadas imagens, por determinadas figuras, esse é um poema dedicado ao pássaro, ou aos pássaros. E eu entendo... Eu vou falar um pouquinho rapidamente só para terminar depois, mas eu queria ler o poema. Diz o seguinte: mas para que serve o pássaro? Nós o contemplamos inerte, nós o tocamos no mágico fulgor das penas. De que serve o pássaro se desnaturado o possuímos?
o que era voo, e eis que é concreção letal e cor paralisada, íris silente, nítido, o que era infinito, e eis que é peso e forma, verbo fixado, lúdico, o que era pássaro e é o objeto, jogo, de uma inocência que o contempla e revive, criança que tateia no pássaro um esquema de distâncias. Mas para que serve o pássaro? O pássaro não serve. Arrítmicas, brandas asas repousam. Eu penso um pouco que o pássaro é a poesia, o pássaro somos nós, o pássaro é a literatura. É isso. Obrigada. Eu vou usar meu tempo, então, só para ler poesia. Eu vou ler primeiro, então, de uma companheira que eu deixei para o final também, que eu separei aqui, para apresentar. Simone Teodoro tem 3 livros pela Patuá. Desse Também Estivemos em Pompeia, eu vou ler Vinde a mim. Jesus não amou as criancinhas. Não se esqueçam dos meninos de Belém, decapitados para que ele se safasse. Ainda hoje, Jesus não ama as criancinhas. O clamor de Ramá transborda dos estômagos vazios. Raquel chora e se lamenta para sempre. Ó Jeremias, seus filhos ainda existem dentro do osso irmanado à pele. Jesus nunca me amou. Hóstia não matou minha fome. Como fui enganada? Aos 7, era só a merenda da escola. Aos 10, um desmaio em pleno verão. Aos 12, restos de ração de cachorro e sopa de verdes abacates. Eu também não amei Jesus. Sou vingativa. Temia os grossos pregos em seus pulsos e o pano de chão que escondia sua nudez. Amei um cão, amei um gato, uma árvore, alguns ladrilhos, uma pedra me amou melhor do que Jesus. Jesus nunca amou as criancinhas. De Leila Mícolis, Sétimo Céu, um trabalho com linguagem que ela mesma informa, linguagem de fotonovela. Tudo acabado entre nós. Deus é testemunha que na flor da idade chorei por ti lágrimas de sangue e que te amei com todas as forças do meu ser. Mas a ilusão durou pouco, a triste realidade dissipou os meus sonhos e esperança, assim como o mar desfaz todo castelo de areia. Com tua perfídia me enganaste, como um cão vadio me enxotaste, na rua da amargura me lançaste. Agora teu olhar me corta como lâmina fria, vago como morta-viva, sendo a sombra do que fui, a lembrar de um passado feliz que não volta mais, imersa em dor, tormento e padecer, e sabendo que este mundo não comporta o meu sofrer. Leila Mícolis, grande Leila Mícolis. Então, antes de ler o meu aqui, para me despedir, dizer que foi um prazer essa conversa, aprendi um pouco mais sobre Eurídice, sobre o César, um prazer conhecer vocês duas, Tarso, mais uma vez, te rever agora, né? Vivo, mas virtual. O meu, desse livro, que é o poema é de 1980, esse poema. Foi publicado em 1980. Meu querido companheiro, escrever o poema Carta e me dissolver em dúvidas sem saber se você me ouve, e se me ouve, me entende? Ou dormir com medo de que minhas palavras não te cheguem inteiras, ou possam ser roubadas enquanto são verdades. Sentar nessa cadeira é uma certeza de te fazer meu rei e me tornar seu súdito, homem do povo, e te sorrir, enquanto seu sofrer for somente esse retrato na parede do meu quarto, meu querido companheiro. Muito
Eu vou ler um poema do meu próximo livro, O Poço das Marianas, poema 8. A lua, em cirandas, desaceita seus 17 vezes 3 nomes. Mesmo assim, elas que não rascam o estrume dos calcanhares vão, com as cabazes aninhadas nos sovacos, e a dezena de cascas de conchas que comem, como se fosse ovo, manchaduras milhares de ossatura sem mar, mandaram ladrilhar as paredes do poço, com pedrinhas de brilhante. Sim, o poço é delas. O poço foi delas, como tudo delas houve. O sum-sum, os olhos de Anansi, a única que sabe. Pena que não dá para bater palma, né? A gente ouve as coisas legais aqui, fica tudo aplaudir. Dá para bater. Das duas, que maravilha, que delícia. Gente, muito obrigado, né, vocês. Eu acho que é esse o objetivo que a gente atingiu brilhantemente aqui. Tá todo mundo com vontade de seguir a conversa e de agarrar esses livros, ler, reler, mostrar para mais gente. E essa é a ideia que a gente criou, né, essa conversa aqui para isso. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, muito obrigada. Obrigada. Valeu, obrigado.